Nessa aula de hoje, como as imagens que você acabou de observar, vamos tentar discernir para você a diferença entre processos que acontecem muito rapidamente e alguns processos que acontecem lentamente. A exemplo, aquela tartaruga que estava andando e os carros de corrida com alta velocidade. Dessa forma, a gente faz essa analogia dentro da química com as reações químicas ou fenômenos químicos. Hoje, é de uma importância vital controlar e observar essas reações, pois existem necessidades, muitas das vezes, de fazer com que essas reações sejam muito rápidas e, muitas das vezes, torná-las mais lentas, para que possamos, com esse controle, dominar o processo todo de fenômenos e ocorrências na natureza. Veja só, um exemplo típico disso na química é você observar o crescimento populacional em ordem geométrica e a quantidade de comida não acompanhar. Quimicamente falando, se você controla reações que, por exemplo, amadureçam frutas com maior rapidez, legumes, você poderia aumentar a quantidade de alimento para as pessoas. Observe esse texto a seguir. No nosso dia a dia encontramos todo tipo de reações, rápidas ou lentas. Por exemplo, a corrosão de objetos de ferro leva anos para ocorrer. Um explosivo em ação leva segundos. A nossa digestão, em média, leva horas para ocorrer. Se você pensar no petróleo, levou séculos para se formar. Outro processo muito lento seria a formação de estalactites e estalagmites. Desta forma, seu estudo e controle são muito importantes para a nossa vida. Você observou nesse texto que a importância de entender e trabalhar os fenômenos químicos ou reações químicas é de vital importância para a gente. Hoje você viaja por esse país e vê em grutas, por exemplo, a formação dessas estalactites e estalagmites que levam anos para acontecer. Você, por outro lado, vai à sua casa de praia, vai a algum lugar desse tipo e vê a corrosão dos materiais, os objetos enferrujando, dobradiças, portas, portões. Se a gente pudesse controlar para que isso acontecesse com menor frequência, com certeza a durabilidade desses produtos seria muito maior. Daí a importância do estudo de hoje, a cinética química. Qual seria então o conceito de cinética química? Estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que a influenciam. Veja só, domingo, sol, praia, você fez aquele churrascão. Aí você preparou a maionese e deixou ela em cima da mesa lá preparada. O que vai acontecer? Se deixar debaixo do sol, ela vai esquentar e vai estragar. Por quê? Porque o calor que agita as moléculas, você sabe que calor excita, e quanto mais excitadas as moléculas ficarem, mais elas se agitam. O que ocorre? Faz com que as moléculas da maionese, em contato com o oxigênio do ar, reajam e produzam substâncias que são nocivas, que estragam o produto. E aí o que você faz? Leva aquele isoporzão e bota ela no gelo. Ou seja, ela não vai mais estragar naquele momento. Por quê? Como você abaixou a temperatura, você fez com que as moléculas agitassem menos e demorassem com isso muito mais tempo para reagir. Até estragaria, mas daqui 2, 3 dias. A importância do estudo da reação e do seu controle está nesse fator. Se você tem essa noção que se botar no gelo conserva o alimento, você está estudando um fator que vai ser propício a você conservar mais aquele teu produto. Em função disso, você percebe a necessidade de criar uma base e alguns conceitos, para que a gente possa dar entendimento a todo esse processo. Daí, vamos descobrir e trabalhar esse primeiro conceito, que é entender o que é velocidade. A nível de cinética, existem 2 tipos de velocidades para serem trabalhados. O primeiro deles
é a velocidade média. Lembre-se que a velocidade média é representada por V maiúsculo e M minúsculo. É importante você lembrar que a velocidade sempre usará um V maiúsculo para sua representação. Nesse caso, a fórmula da velocidade média vai estar ligada à ideia de um V maiúsculo e um Mzinho acompanhando. Fórmula da velocidade média, professor? Mas isso não é física. Agora complicou. Explica melhor. Olha só, Gotinha, não se assusta com isso. Velocidade tem uma amplitude muito maior do que você está pensando. Na verdade, a ideia da velocidade é a ideia de algo realizado, produzido, consumido em função do tempo. Por exemplo, você foi a um restaurante e comeu 6 hambúrgueres em 2 horas. Isso quer dizer que por hora você comeu em média 3 hambúrgueres. Então a sua velocidade de consumo de hambúrgueres foi 3 hambúrgueres por hora. Exemplo, você pôde ir para casa e ficou de fazer hoje, Gotinha, lembra? Os 10 exercícios que eu te passei. Mas você levou 2 horas para fazer os 10 exercícios. Isso quer dizer que, em média, você fez 5 exercícios por hora. Então, a velocidade ela tem uma amplitude muito grande. Ela vai desenvolver a ideia do quanto você realiza, do quanto você produz, ou mesmo do que você consome em função do tempo, que pode ser hora, minuto, segundo, não importa. Importa que você transmita uma média do que você quer representar. Lembra, na química, as reações não saem andando como na física. Reação é o quê? É um conjunto de substâncias que reagem e são consumidas, produzindo novas substâncias diferentes das que você tinha antes. Então, na química, medir a velocidade média é avaliar o quanto se gasta de substância no processo em função do tempo ou o quanto se produz dessas novas substâncias em função do tempo. Observe a fórmula da velocidade média relacionando a ideia com a química, que é o importante nesse processo. Como vemos, velocidade média é uma relação em ΔN1 sobre ΔT ou delta colchete sobre ΔT. Lembrando que o colchete, ele representa a concentração molar ou molaridade da substância. ΔN, o número de mols da substância. Um unzinho é uma referência a ser soluto, que nesse caso não haveria nem a necessidade de colocar, mas por força de hábito, esse 1 apareceu ali. Porém, o importante é entender que você está avaliando a quantidade de matéria, o quanto você tem de substância reagente e ou substância produto, sendo respectivamente consumida ou produzida em função do tempo. Isto sim é importante naquele processo. Veja só, a fórmula retrata então aquilo que lá atrás a gente tinha falado. Qual é a média de gasto ou produção de uma substância em função do tempo? Por isso o módulo. Você percebe o uso do módulo quando você lembra que, quando trabalha-se com o reagente, essa substância vai sendo consumida no processo. Então, a cada momento, eu tenho menos substâncias do que eu tinha antes. Portanto, o valor final sendo menor que o início, quando se faz uma variação, vai gerar um número negativo. E como a velocidade não é negativa, a gente expressa o sinal de menos apenas para a referência de que estamos nos relacionando a reagentes e que esses estão sendo consumidos no processo. Relembrando então, ΔN1 é a variação do número de mols, delta colchete, a variação da concentração molar ou molaridade. Lembre-se, você tem 2 maneiras de determinar a velocidade. Eu tinha te dito isso.
a velocidade média e a chamada velocidade instantânea na física. Só que na química, assim como lá, a gente não precisa numericamente essa velocidade instantânea. A gente expressa usando a lei de ação das massas ou a lei de Gutenberg e Walsh. Esses cientistas estudaram como a reação acontecia e observaram que essa reação está diretamente ligada aos reagentes. Então temos aí a equação da velocidade. Acompanhe esse texto. A velocidade da reação é diretamente proporcional à concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes. Veja, eles então mostram que o necessário é que você compreenda que são os reagentes que vão colidir, que vão quebrar ligações, que vão processar toda a ideia da produção de novas substâncias. Porque você sabe, Lavoisier já dizia, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então os átomos que compõem os reagentes, uma vez quebrados e soltos, vão se reorganizar gerando produtos. Então os produtos são consequência do teu processo e vão depender diretamente dos reagentes e da quantidade de reagentes. Por isso você trabalha a concentração molar, que mede a quantidade de matéria que uma substância tem no teu processo. Daí o que você percebe com essa equação, que você pode determinar que a velocidade será diretamente proporcional, olha o casinho aí entrando, à concentração que as substâncias que você colocou lá dentro vão reagir. Se você colocar maior número de substância, de quantidade de substância, você vai ter uma velocidade maior, porque ela é proporcional. Se você consome essas substâncias, você vai diminuir a velocidade da tua reação. Veja, a equação da velocidade então é V igual a K, que é a constante de proporcionalidade, vezes a concentração dos reagentes, sempre representado pelos colchetes, elevado aos seus coeficientes. Com essa fórmula, você pode então expressar a velocidade da reação em função da sua proporcionalidade e da concentração das substâncias envolvidas. Com isso, os principais concursos desse país tendem a trabalhar se você dobrar a concentração de uma substância, o que ocorre com a velocidade. Ou seja, ele não quer que você calcule, ele quer que você determine se ela aumenta, se ela diminui, ou em quantas vezes ela aumentou ou diminuiu, como a gente vai ver nos exercícios mais à frente. Mas o importante é você ter essa noção que esse é um ponto forte de cobrança em concurso, em que ele vai trabalhar contigo essa noção de proporcionalidade entre a velocidade e os reagentes em questão. Mas, professor, de que forma podemos usar esta equação da velocidade? Ora, Gotinha, a gente acabou de falar o quê? Que você tem como importância nessa equação não calculá-la, mas expressar a velocidade em função do quanto de reagente você tem no processo. Então, qual é a maneira de usá-la? Ele vai criar uma situação em que você dobra a quantidade de substância, reduz à metade a concentração, aumenta em 10 vezes, e ele quer que você saiba trabalhar a relação, a fórmula, e faça com que perceba-se o quanto aumentou ou diminuiu a velocidade como um todo por esse efeito que você causou. Ter aumentado, ter diminuído, dobrado, reduzido à metade a concentração das substâncias. Compreenderam bem? Outro ponto importante são duas definições que a gente vai trabalhar nesse momento. A primeira é ordem de uma reação e a outra, a molecularidade. A ordem de uma reação pode ser vista em função de qualquer um dos reagentes ou em função global, em relação a todos os reagentes. A molecularidade é um raciocínio que te leva a ter
a quantidade mínima de moléculas que se necessita para que a reação possa acontecer. Então vamos ver um pequeno texto sobre isso. A ordem pode ser vista em função de cada reagente ou de todo o processo, enquanto que a molecularidade é o número de moléculas que se chocam em cada etapa da reação. Veja só para relembrar a você, essa ordem da reação está ligada diretamente àquele expoentezinho que você usou na velocidade. E a molecularidade, contar quantas moléculas você precisa para que a reação elementar venha a acontecer. Vamos ver um exemplo. NO2 mais CO produzindo NO mais CO2. Vamos observar então, se você considerar que a velocidade desse processo é V igual a constante vezes a concentração de NO2 ao quadrado, vezes a concentração de CO, que são seus reagentes. Veja, a ordem em relação ao NO2 é 2. A ordem em relação ao CO é 1. E a ordem global da reação é 2 do NO mais 1 do CO, dando 3. A molecularidade é igual a 2. Pois eu preciso, necessariamente, de uma molécula de NO2 e uma do CO para que a reação comece a ocorrer. É o mínimo necessário para que ela ocorra. Veja só, é importante nesse momento, baseado em alguns conceitos fundamentais com você até aqui, que a gente tente entender como funciona essa reação química. Basicamente, você tem um recipiente, você coloca lá as suas substâncias reagentes e nada acontece. Porque, na química, para que qualquer processo químico aconteça, é necessário um estímulo, uma pequena quantidade de energia para que as moléculas aumentem o seu movimento. Lembra, energia é calor, calor excita, excita cria movimento, e se choquem. Colisões são fundamentais para que uma reação venha a acontecer. Observe que são graças às colisões que as ligações entre as moléculas vão se romper. E os átomos, então, podem se reorganizar para gerar as novas substâncias. Hoje, então, a química encara que a reação química ocorre em função dessas colisões intermoleculares. Por isso temos a teoria das colisões. Veja só, a teoria das colisões, ela reflete para você uma ideia reacional. Reagentes são colocados em um recipiente, absorvem energia, calor na maioria das vezes, aumentam a sua agitação e colidem. Quanto mais colisões, mais rapidamente as ligações vão se quebrando e aí você chega a uma situação em que você produzirá novas substâncias, que a gente chama de produtos. Mas lembre uma coisa, se você adicionou energia aos reagentes e estes absorveram, essa energia, daqui a pouco vamos ver melhor, é chamada de energia de ativação. Ela aumentou o movimento e quebrou as ligações. Só que agora os átomos estão excitadões, cheios de movimento, de amor para dar. E aí? Aí é que você vai perceber que tem que existir um momento em que ele libera esse calor a mais que ele tem para que os átomos diminuam o movimento e formem novas ligações. Como podemos ver nesse exemplo agora, H2 mais Cl2 vai produzir 2 de HCl. O que a gente vai perceber nesse exemplo? Veja só, a gente vai perceber que o H2, ao colidir com o Cl2, vai quebrar as suas ligações. E o cara disse ali no exemplo que vai produzir um tal de HCl.
Vamos ver se é isso mesmo. Acompanhe-me. O H2 aumentou a energia e colide com o Cl2. As moléculas estão mais agitadas. Logo, esses choques vão produzir quebra de ligação. E então, vamos chegar a um estágio intermediário chamado complexo ativado. Nesse momento, repare, as ligações se quebraram. Mas os átomos estão tão excitados que eles não conseguem formar novas ligações. Daí você tem a necessidade de liberar energia. Liberar energia para que o movimento dos átomos diminua e novas moléculas venham a se formar. Aí você gera os produtos. Então você tem sempre, a princípio, 3 estágios. O estágio inicial, onde ocorrem as colisões, o estágio intermediário, onde as ligações foram quebradas e está na iminência de acontecer, e o estado final, onde os produtos se formaram. Agora, é importante a gente avaliar graficamente esse processo. Hoje, os principais concursos desse país dão ênfase a esse processo energético, sim, a essa questão de absorver e liberar, mas graficamente falando. Entender que isso tudo aconteceu em função da energia envolvida no processo e do andamento do processo é fundamental para que a gente possa ter uma compreensão total. Veja só, inicialmente você coloca os reagentes dentro do seu recipiente a fim de que comece um processo. Como qualquer substância na natureza, esses reagentes têm uma quantidade mínima de energia, que você já viu em termoquímica, que a gente brincando chama de caloria. Lembra? Você abre a geladeira, vai tomar aquele iogurte, a consciência pesa e são 50 calorias. Caloria é energia. Energia que aquele produto tem e quando for queimado no seu organismo, vai gerar a mais. Mas fica tranquilo, como você exercita muito, você vai gastar essa energia e nada acontece. Se você não gastar, o teu corpo vai transformar em glicídios, lipídios, gorduras e vai acumular. Mas eu estou melhorando. Voltando então para o gráfico, temos que, colocados os reagentes, no momento em que eles apresentam uma certa quantidade de energia, sabendo que eles não conseguem só com essa energia reagir, vamos dar a eles mais energia. Sempre fornecemos uma pequena quantidade de energia que é chamada de energia de ativação. Essa energia para quê? Provocar colisões, fazer com que as ligações se quebrem e chega-se ao pico, que é o complexo ativado. É um estado ativado ou complexo ativado, onde as ligações se romperam, mas a reação não aconteceu. Porque agora, e isso é importante, você tem que liberar energia para que os átomos novamente se juntem e formem novas ligações. Aí você tem os produtos. Veja só, dando uma visão final ao processo, você vai perceber então que para a reação acontecer, houve uma fase em que se absorveu calor, houve uma fase em que se liberou calor. Daí vem uma grande nuance lá da termoquímica. A reação é exotérmica ou endotérmica? Aí é que está a importância de entender esses dois momentos. Se você absorve mais do que libera, então a tua reação como um todo vai ser endotérmica. Se você libera mais do que absorve, então a sua reação como um todo vai ser endotérmica. Veja só, nesse gráfico você tem os reagentes, aconteceu todo o fenômeno e você produziu produtos. Repara que os produtos têm mais energia do que os reagentes. Se você chegou a alguma coisa com mais energia do que você tinha antes, é porque ao longo do caminho você absorve. Se você absorve, essa reação é endotérmica. Lembre-se, essa reação se caracteriza pela energia dos produtos ser maior que a energia dos reagentes. Necessariamente,
quando você agora voltar no gráfico da reação exotérmica, teu reagente, processo todo, teu produto. Repara que o teu produto tem uma energia menor que a do reagente. Então agora você produziu alguma coisa com menos energia do que você tinha. Nesse caso, você liberou. Então repara uma coisa crucial. Na reação exotérmica, o teu produto está abaixo do teu reagente. Já lá na reação endotérmica, o teu produto está acima do reagente. Então, se você tiver um produto acima da linha do reagente, você absorveu. Se você tiver um produto abaixo da linha do reagente, então você liberou. Isso é crucial como finalização desse processo da cinética, do perceber o envolvimento da energia na questão da reação química. Lembre-se que de tudo isso que nós falamos, é bom enfatizar, primeiro, a energia de ativação. Vamos voltar naquele exemplo, H2 mais Cl2 dando 2 de HCl. Vamos ver então o gráfico dessa reação em questão. O H2 mais o Cl2 reagem, chegam à etapa de complexo ativado e produzem HCl. Para isso, os dois pontos fundamentais foram a quantidade de energia que se forneceu para que as colisões ocorressem, que nós chamamos de energia de ativação. E um momento, que é o pico desse gráfico, chamado de complexo ativado, que é o momento em que as ligações se quebraram e o produto vai então se formar. Lembre-se que da altura do reagente até o pico é a energia de ativação. O pico é sempre o complexo ativado. É o estágio intermediário, e na maioria das vezes muito rápido, entre os reagentes que já quebraram as suas ligações e os produtos que ainda não se formaram. Quanto menor a energia de ativação, mais rápida é a reação. Observe então que a energia de ativação vai ser fundamental na determinação da velocidade da reação. Se o teu pico, se a tua altura é pequena, a energia de ativação é pequena, a sua reação é rápida. Se essa altura é muito grande, a sua reação é lenta. Isso quer dizer, frisando o que foi dito agora, que quanto menor a altura do teu gráfico, menor será a sua energia de ativação e mais rápida será a velocidade da mesma. Professor, e que tal resolvermos alguns exercícios para esclarecer o assunto? Ok, Gotinha, você está com a razão. Vamos fazer alguns exercícios. Primeiro exercício, vamos lá. Numa certa experiência, a síntese do cloreto de hidrogênio ocorre com o consumo de 3 mols de gás hidrogênio por minuto. Então, a velocidade de formação do cloreto de hidrogênio vai ser igual a meio mol de hidrogênio reage com meio mol de cloro, produzindo 1 mol de HCl. Isto vai ser fundamental para você, porque a gente sabe que a velocidade da reação é diretamente proporcional às substâncias envolvidas no processo. Aí, então, veja só, meio mol de hidrogênio reage com meio mol de cloro e produz 1 mol de HCl. Se cada meio mol reage com meio mol, se aqui tiver 1 mol, aqui vai ter 1 mol de cloro. Agora, se meio mol de hidrogênio produz 1 mol de HCl, 1 mol de hidrogênio produz 2. Agora, pegando o gancho lá do enunciado, lembre, ele falou lá em cima que 3 mols de hidrogênios vão ser consumidos. Se 3 mols de hidrogênios forem consumidos, eu produzirei 6 mols de HCl, o dobro. Em função disso, vamos analisar as opções que temos. Letra A, ao dobro do consumo de gás cloro.
a 3 mols por minuto, a 2 mols por minuto, a 1 mol por minuto e a 1,5 mol por minuto. Veja só, se no início nós falamos que a produção de HCl era o dobro da condição do H2 e do Cl2, se você partiu de 3 mols de hidrogênio, você teria que ter produzido o dobro e daria 6 mols por minuto. Só que em nenhuma das opções tem 6 mols por minuto. Isso me remete a que opção? Letra A. É a única que primeiro não tem nenhum valor. Vamos analisá-la novamente. Ao dobro do consumo de gás cloro. Essa então é a minha opção. Por quê? Se é meio de hidrogênio com meio de cloro, dando 1 de HCl, tanto em relação ao hidrogênio quanto ao cloro, o HCl é sempre o dobro. Então essa opção está correta. É a resposta da nossa questão. Vamos ao segundo exercício. A formação do dióxido de carbono, CO2, pode ser representada pela equação carbono sólido mais O2 gasoso, produzindo CO2 gasoso. Se a velocidade de formação do CO2 for de 4 mols por minuto, o consumo de oxigênio em mols por minuto será: letra A, 8, letra B, 16, letra C, 2, letra D, 12, letra E, 4. Qual dessas opções você acha que seria a nossa resposta? Para isso, vamos observar a reação do enunciado. Vem comigo. Carbono mais oxigênio dando CO2. Perceba, 1 mol de carbono reage com 1 mol de oxigênio, produzindo 1 mol de CO2. Eles estão na mesma proporção. Cada uma quantidade de carbono e uma de oxigênio produz uma de CO2. Se o enunciado disse que a formação de CO2 se deu a 4 mols por minuto, vamos na reação. Se 4 mols foram produzidos, é porque se consumiu 4 mols de carbono e 4 mols de oxigênio. Isto porque os reagentes estão numa mesma proporção. Se cada mol de carbono reage com cada mol de oxigênio, dando 1 de CO2, 4 de CO2 vão gastar 4 de carbono e 4 de oxigênio. Logo, a sua resposta é 4. Uma boa dica para você é ir à internet e procurar em sites como www.google.com.br ou www.kd.com.br informações sobre reações químicas e as suas velocidades envolvidas no processo. Assim como existe um bom livro de ensino médio que seria o Completamente Química da Marta Reis, da editora FTD, volume 2, de Físico-Química. Estas então foram as nossas dicas de hoje para essa parte de cinética química. Continuem sempre com a gente, procurem estudar cada vez mais e procurem se exercitar o máximo possível. Um grande abraço e até a próxima. Na aula de hoje estudamos a cinética química, que enfatizou o estudo da velocidade da reação e os fatores que a influenciam. Conhecemos a ordem de uma reação. Lembrando que a ordem de uma reação pode ser vista em função do reagente ou global do processo. Vimos a teoria das colisões, que é extremamente importante lembrar que são os choques ou colisões intermoleculares que levam a reação a acontecer. Bons estudos! Caros colegas, o mais importante desse processo é
trabalhar a teoria das colisões e enfatizar a parte gráfica do processo, que são os pontos mais cobrados dentro da linha de concursos desse país atualmente. Um grande abraço e até a próxima. Dentro da química, com as reações químicas ou fenômenos químicos. Hoje, é de uma importância vital controlar e observar essas reações, pois existem necessidades, muitas das vezes, de fazer com que essas reações sejam muito rápidas e, muitas das vezes, torná-las mais lentas, para que possamos, com esse controle, dominar o processo todo de fenômenos e ocorrências na natureza. Veja só, um exemplo típico disso na química é você observar o crescimento populacional em ordem geométrica e a quantidade de comida não acompanhar. Quimicamente falando, se você controla reações, você observou nesse texto que a importância de entender e trabalhar os fenômenos químicos ou reações químicas é de vital importância para a gente. Hoje você viaja por esse país e vê em grutas, por exemplo, a formação dessas estalactites e estalagmites que levam anos para acontecer. Você, por outro lado, vai à sua casa de praia, vai a algum lugar desse tipo e vê a corrosão dos materiais, os objetos enferrujando, dobradiças, portas, portões. Se a gente pudesse controlar para que isso acontecesse com menor frequência, com certeza a durabilidade desses produtos seria muito maior. Daí a importância do estudo de hoje, a cinética química. Nessa aula de hoje, como as imagens que você acabou de observar, vamos tentar discernir para você a diferença entre processos que acontecem muito rapidamente e alguns processos que acontecem lentamente. A exemplo, aquela tartaruga que estava andando e os carros de corrida com alta velocidade. Dessa forma, a gente faz essa analogia que, por exemplo, amadureçam frutas com maior rapidez, legumes, você poderia aumentar a quantidade de alimento para as pessoas. Observe esse texto a seguir. No nosso dia a dia encontramos todo tipo de reações, rápidas ou lentas. Por exemplo, a corrosão de objetos de ferro leva anos para ocorrer. Um explosivo em ação leva segundos. A nossa digestão, em média, leva horas para ocorrer. Se você pensar no petróleo, levou séculos para se formar. Outro processo muito lento seria a formação de estalactites e estalagmites. Desta forma, seu estudo e controle são muito importantes para a nossa vida. Qual seria, então, o conceito de cinética química? Estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que a influenciam. Veja só, domingo, sol, praia, você fez aquele churrascão. Aí você preparou a maionese e deixou ela em cima da mesa lá preparada. O que vai acontecer? Se deixar debaixo do sol, ela vai esquentar e vai estragar. Por quê? Porque o calor que agita as moléculas, você sabe que calor excita, e quanto mais excitadas as moléculas ficarem, mais elas se agitam. O que ocorre? Faz com que as moléculas da maionese, em contato com o oxigênio do ar, reajam e produzam substâncias que são nocivas.